Olá, tudo bem? Eu sou Michel Pinho e a gente tem um problema para resolver. Afinal, qual é a primeira rua de Belém? Histórias de Belém. Cultura, história e patrimônio com Michel Pinho. Esse canal já tem muitos anos mesmo. Só que agora a gente vai produzir especificamente para ele, para cá, para o YouTube. Né? Então você precisa me ajudar a consolidar esse canal, se inscrevendo nele e ativando a notificação. Eu desconfio que quando você ativa a notificação, as pessoas vão ser avisadas quando tem um vídeo novo, tá? Eu tô me achando esses meninos muito novos falando de YouTube e eu acho isso o máximo. Bom, mas para a gente falar mais sobre esse processo da organização do canal, eu preciso que você entenda qual é o projeto. O canal ele tem um objetivo de sempre resolver um problema histórico em relação à cidade de Belém ou à Amazônia, ou ao norte do Brasil. Tá? Então, se você conhece alguém que gosta de história de Belém, que tem curiosidade sobre a história da Amazônia, partilha esse vídeo para essas pessoas que eu acho que vai ser muito legal. Tudo bem? Bom, agora vamos tratar exatamente do nosso problema aqui. Né? O nosso problema é a primeira rua de Belém. Mas eu preciso contextualizar você para que você possa entender por que surge essa história da primeira rua de Belém. Ela surge em função da ocupação da cidade. E aí nós vamos discutir um pouquinho como essa região do Brasil, da América Portuguesa, melhor dizendo, era tão importante ali no final do século XVI e início do século XVII. Já havia uma ocupação, principalmente ali na região do Maranhão, pelos franceses, e já havia outras ocupações aqui mais para cima, principalmente pelos ingleses e pelos holandeses. Né? Bom, essa ocupação ela foi importante para que a gente possa pensar como os portugueses decidiram criar um forte em São Luís e depois um forte em Belém do Pará. Se você quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, eu indico os trabalhos do Alírio Cardoso, que é professor da Federal do Maranhão, e um livro clássico de Belém, que é Evolução Histórica de Belém do Grão-Pará, do Augusto Meira Filho. Né? Então esses dois, um mais para o século XX e o Alírio mais para o século XXI, vão te ajudar a pensar a ocupação dos portugueses nessa região do chamado Cabo Norte. Por que eu estou falando isso? Porque é a partir dessa necessidade de ocupar o extremo da América Portuguesa, o extremo norte da América Portuguesa, que houve a necessidade da criação de um forte. É esse forte que você está vendo aí na sua tela. E esse forte tem uma característica muito importante que eu espero te surpreender agora. Esse forte é uma invenção. Eu já disse isso para algumas pessoas mais próximas em relação a Doroteia, antiga dirigente do IFAM, me ouviu falar isso, inclusive. O forte, do jeito que você conhece agora, do jeito que essa imagem está sendo colocada, é uma invenção. Né? Esse forte nunca foi assim. Inicialmente o forte era de madeira, de palha e de barro, né? Tem uma tela do Teodoro Braga, a Fundação de Belém, que dá uma bela discussão sobre isso, um artigo do professor Alden Figueiredo, mas o forte, por duas vezes ele ruiu. Somente lá no século somente lá no século XVIII, que ele vai começar a ficar parecido com o que ele é hoje, mas ele não era exatamente assim. Né? Então é a partir desse forte que você tem a ocupação dos portugueses na cidade de Belém. E por que isso é importante? Né? Porque a gente vai resolver o primeiro problema agora. Porque eu já recebi uma quantidade muito grande de perguntas, dizendo, e às vezes até afirmações, dizendo que a primeira rua de Belém é aquela que vai do Forte do Presépio, ali do ladinho, até a Feira do Açaí, que é ali nessa ladeirazinha que vai dar lá na Feira do Açaí. Então, eu já respondi questões para a imprensa, para alunos, para colegas professores, dizendo sim, essa é a primeira rua de Belém, que é a ruazinha da ladeira, que vai ali para a Feira do Açaí. E eu vou te dizer que não, essa não é a primeira rua de Belém, essa é a primeira descoberta que a gente tem. Tá? E eu explico melhor porque essa rua da ladeira, né, essa ladeira do forte até ali, ela não poderia ser porque não existia Feira do Açaí no século XVII nem no século XVIII.
ali existia a boca do igarapé do Piri, que a gente pode trabalhar num outro vídeo aqui, eu já ia dizer uma outra aula. Isso é vício de professor, tá? Era a boca do igarapé do Piri que ligava esse igarapé até ao Lago do Piri, que era um espaço de ocupação muito interessante na Belém colonial. Espero que a gente faça um vídeo sobre isso. Eu não sei onde eu vou arranjar tempo para fazer todas as coisas que eu quero. Eu fiquei muito empolgado e vou te falar por que eu fiquei muito empolgado lá no final do vídeo e por que eu estou produzindo isso, tá? Mas enfim, a gente vai tentar produzir esse vídeo sobre a ocupação das águas em Belém, mas não é essa a primeira rua, né? Então, qual seria a primeira rua de Belém? A primeira rua de Belém é a Rua do Norte. E essa Rua do Norte, ela vai do Forte do Presépio até mais ou menos a frente da Igreja do Carmo, né? Eu já medi isso no Google, você pode medir para ver se eu estou errado, né? A medição que eu fiz dá mais ou menos uns 400 metros, né? Então, olha como é interessante. A cidade inteira, ela vai do Forte do Presépio até a Igreja do Carmo, e ela é paralela aos rios. E aí eu vou te contar uma coisa que eu acho que é muito interessante. Quando eu estava pensando em fazer a abertura desse vídeo aqui para o YouTube e para o IGTV, vai ter gente que vai estar vendo no IGTV também, eu pensei em dizer o seguinte: olha, não é só a urbanização portuguesa que ela é importante para a fundação da cidade de Belém, mas também a ocupação indígena, né? E aí eu fui consultar com a minha esposa, que ela é doutoranda em urbanista, e o trabalho dela é sobre cidades, sobre morfologia de cidades na Amazônia. É um trabalho fantástico, é lindo o trabalho da minha esposa. E ela me apontou isso claramente: Michel, se você for falar da morfologia da cidade de Belém no seu início, você precisa apontar que esse território que aqui já estava os indígenas, né, deixou marcas. Ou seja, que havia dois tipos de ocupação indígena forte aqui na Amazônia. Essas da beira de rio, mas também a ocupação que está ligada com as ocupações dentro da floresta, né? No caso de Belém, os tupinambás estavam na beira do rio. E por que isso é importante? Porque as ocupações elas eram paralelas ao rio. Quando os portugueses chegaram, né, e começaram a fazer um processo de ocupação ostensiva na cidade de Belém, na vila de Belém, é importante você destacar uma característica interessante, que a frente das casas não se dava para o rio, né? A frente das casas não se dava para o rio. A frente das casas se dava para o interior, para essa rua do norte, né? Que, repito, interligava o forte até a Igreja do Carmo, né? E o que existia nessas casas, né? Como eram construídas? Lembra que a gente está ali em 1616, 1630, 1640. Não há material construtivo, né, nessa vila, não se tinha notícia, para nós construirmos igrejas, palácios, casas, ocupações que não fosse de madeira, de palha e de barro. Então, quando você olha para essa cidade velha, para o bairro da Cidade Velha, que antes era chamado de bairro da cidade, você deve levar em consideração, vou colocar algumas fotos para você ver aí, para entender essa cidade hoje, né? Essa cidade que você está vendo aí, ela não é a cidade do século XVII, porque essa cidade do século XVII ela vai acabar sendo destituída com o tempo da sua existência, né? Não tem como preservar uma casa construída de palha, madeira e barro por 400 anos, né? Então a Cidade Velha já é uma cidade que sofre com o tempo continuamente e continua sofrendo até hoje, porque assim é a dinâmica da existência humana. Tudo bem? Por que isso é importante pra gente? Porque eu queria apontar uma situação para vocês, né? Que uma casa me chama muito a atenção na Cidade Velha, né? E na Rua do Norte, que é a Casa Rosada. Exatamente. A Casa Rosada é, para mim, um exemplo muito forte de uma tradição arquitetônica do século XVIII que está viva na cidade, né? E ela não foi nada. Aí eu cito o trabalho da Moema Bacelar, que tem uma especialização muito interessante sobre a casa, que ela aponta: olha, não aconteceu nada na casa. A casa não foi invadida durante o período da cabanagem, a casa não sofreu grande reforma, a casa não teve um processo muito grande de ocupação por alguém muito importante da cidade. Ela é só uma casa. E é justamente por isso que ela é importante, né? Ela é uma casa que é um diálogo com o passado.
Eu vou ler para vocês, né? Primeiro eu preciso dizer o seguinte, eu fiquei tão empolgado que eu esqueci de dizer onde fica a casa. Ela fica hoje na Siqueira Mendes, antiga Rua do Norte. Antiga Rua do Norte chama Siqueira Mendes. Quem é Siqueira Mendes? Siqueira Mendes, ele é como é que eu vou te explicar? Um político muito importante, um homem ligado à igreja, mas um político muito importante que chegou a ser presidente da província, uma espécie de governador ali no século XIX. O detalhe interessante é que a casa da minha mãe lá no Mosqueiro fica na 6ª Rua, perto da Siqueira Mendes, né? Lembrei disso agora, tá? Mas fica ali na Siqueira Mendes com a travessa, fica na Siqueira Mendes com a travessa Félix Roque, tá? Eu vou colocar uma foto da casa da Rosada para você ver como ela é linda, tá? Eu queria te colocar na fala da Moema como essa casa ela é diferente. Quer ver? Escuta lá. Andar no interior da casa, acredito, nos tornará mais próximos dela e também nos fará entender melhor os seus usos que ela teve. A casa possui 9 entradas, 4 pela Siqueira Mendes e 5 pela Félix Roque, sendo que 2 delas com escada para o pavimento superior e cada uma delas voltada para a rua. Na verdade, com uma exceção de uma janela, na Siqueira Mendes, todos os outros vãos da casa são portas e todas de madeira. Olha como é interessante isso. Então, uma arquitetura plenamente do século XVIII, né? Então, uma arquitetura colonial ainda em Belém. Por que isso é importante para a gente? Porque ela revela o uso dessas casas, né? Que ela poderia ser, não dá para falar com certeza isso, ela poderia ser um depósito, ela poderia ser um armazém, ela poderia ser um comércio, mas ela também, na parte de baixo, seria um espaço para onde os escravos estivessem guardados. Eu não posso dizer com toda certeza qual desses usos foi utilizado. Tudo bem? Tem mais alguma surpresa em relação à primeira Rua de Belém? Tem sim. E eu acho que essa é bem interessante. Que você entenda que no final, na direção, claro, da Praça do Carmo, no final da Siqueira Mendes, antiga Rua do Norte, você tem a Praça do Carmo, não é? Não. Ali não é uma praça. Ali é um cemitério. Sim. Um cemitério indígena que já revela a ocupação das sociedades tupinambás aqui nessa cidade há mais de 3.000 anos. Exatamente. 3.000 anos. E eu acho muito interessante, existe um artigo de um arqueólogo do livro Belém, História, Sociedade e Identidade, que ponta essa, vou colocar aqui o nome do autor desse artigo, que aponta uma situação interessante, né, que é a presença de TPA, de Terra Preta Arqueológica. Ou seja, por baixo dessas cidades históricas que nós temos na Amazônia, e Belém é uma delas, a presença de Terra Preta Arqueológica já revela anteriormente a presença das sociedades indígenas. Mas enfim, ficou claro para vocês que a questão da primeira rua não é a Ladeira do Carmo, a primeira rua é a Rua do Norte, a Siqueira Mendes, com essas características importantes que a gente discutiu. Sim, ela é importante, mas ela nos faz esquecer um item muito, muito valioso da nossa história, que é silenciado. São os rios, exatamente. Os rios da Amazônia eram as ruas do passado. E esses rios eram ocupados por quem? Por uma sociedade que sabia muito bem utilizá-los. Os tupinambás em direção a Caeté, os tupinambás em direção ao centro da cidade, os tupinambás em direção a outras aldeias, não é? Os rios que existiam e existem em Belém do Pará, mas que infelizmente para o poder público transformam eles ainda hoje em esgoto, como é o caso do Tucunduba. E eu queria terminar essa fala com um dos poemas mais incríveis, de um dos poetas mais incríveis que nós tivemos na história do Pará. Esse rio é minha rua, Nheitua Mururé. Piso no peito da lua, deito no chão da maré. Muito obrigado. Indiquem esse canal para quem gosta de história, gosta de Belém, porque é através dele que a gente vai conversar muito sobre muitos problemas que a gente tem que resolver. Muito obrigado.